Sejam bem-vindos ao podcast A Travessia. Estamos ainda no início da nossa jornada e, como tal, continuo a trabalhar pressupostos. E o episódio de hoje foi motivado por um comentário que eu recebi no TikTok. Este foi um comentário a um vídeo no qual eu disse que a verdadeira fé é racional, que a nossa fé tem que ser alimentada com a ciência e a razão. E alguém que, pelo perfil, pareceu-me bastante religioso, eu não conheço a pessoa, como é óbvio, mas pareceu-me, assim, uma pessoa religiosa, comentou o seguinte: misturar fé com ciência na mesma frase não tem qualquer sentido. Pense melhor. E eu pensei, não precisei de pensar muito, para ser sincera, porque quando eu fiz este vídeo era mesmo com o propósito de mostrar que a fé tem que ser racional. Mas como o vídeo abordava outras questões, e a mensagem não era direta, era abordar outro assunto, eu entendo que colocar esta afirmação assim, para muita gente vai soar estranho, e o que é engraçado é que soa estranho tanto para pessoas não religiosas, como para pessoas hiper-religiosas. Então eu decidi fazer este episódio para explorar esta afirmação de que a fé tem de ser alimentada com a ciência e de que a verdadeira fé é sim racional. Então vamos começar por definições. Então, primeiro ponto. Quando eu digo que a verdadeira fé é racional, não significa que ela seja só racional. O mais correto seria dizer que a fé transcende a razão. E isto significa que ela contém, mas vai além da razão. Mas quando ela vai além da razão, ela não deixa de ser racional. Ou seja, a fé que transcende a razão não é uma fé irracional. E eu daqui a bocado vou explicar a diferença entre fé irracional e fé transcendental. Então, começando desta afirmação, de que a fé transcende a razão, vamos definir o que é razão. A razão não é apenas lógica, não é apenas matemática, não é apenas aquilo que pode ser provado por experimentação, portanto, a razão transcende a atividade científica. A definição que eu acho mais simples e mais compreensível é aquela dos gregos, que chamavam de logos. A razão para eles era o logos. E o que é o logos? É o princípio ordenador da realidade. Isto significa que a realidade tem uma estrutura ordenada e, como nós temos um aparelho racional, nós conseguimos conhecer, apreender essa estrutura, essa ordem da estrutura da realidade. Então, a razão é aquilo que corresponde à realidade. Um pensamento racional é um pensamento que é evidente sem precisar de provas. Por isso é que transcende a ciência, porque a ciência precisa de provas, mas essas provas só são provas porque são evidentes à nossa razão. Estão a entender? E o que é que isto tem a ver com a fé? Com a fé ser racional? Uma fé que é racional é uma fé que é baseada na observação da realidade e na vida concreta. Significa que uma fé saudável, uma fé justa, não pode incorporar coisas que vão contra a ordem da realidade. E é aqui que entra a fé irracional. Quando alguém acredita em algo que vai manifestamente contra a estrutura da realidade, significa que ela tem fé, ou seja, confiança, ela dá crédito a algo que é uma ilusão. Isso é que é a fé irracional. Então, esta fé irracional não se manifesta apenas nas religiões. Manifesta-se no materialismo, manifesta-se em movimentos sociais, manifesta-se em pseudofilosofias. É, no fundo, a crença em algo que vai contra a ordem evidente da realidade. Por exemplo, acreditar que o ser humano, a humanidade, é produto do acaso. Isso é, lá está, é preciso ter uma fé muito irracional para acreditar nisso, porque nega a própria existência da sua razão. É a pessoa a utilizar um aparelho racional para argumentar que basicamente não existe razão, porque se não existe ordem na realidade que se reflita no nosso aparelho racional, então é como dizer que não existe razão. Um exemplo de fé irracional do lado religioso é, por exemplo, acreditar que Deus só salva quem é batizado, ou que quem é batizado está automaticamente salvo. Isso não tem sentido, lá está, não é racional. Porque Deus não tem dono e Deus salva quem quer e, além disso,
Se Deus nos criou com livre-arbítrio, Ele respeita absolutamente as nossas decisões e as nossas vontades. E quem não quer ser salvo não será. Outro exemplo de fé irracional é descartar tudo, quase sem exceção, que vem de outras culturas, só porque é de outras culturas. Um exemplo concreto é, muitos religiosos cristãos fundamentalistas são manifestamente contra ideias, filosofias e expressões religiosas orientais só porque são orientais ou só porque não são cristãs nominalmente. E isso é superstição. E essa superstição leva a que a pessoa acredite que a única fonte de verdade é o meu grupinho. Quando a verdade não tem dono também. Pensem lá, se Deus nos criou a todos, se Deus criou a humanidade, porquê é que Ele haveria de ficar restrito ao cristianismo? Não é racional acreditar que um Deus todo-poderoso se restrinja a um grupo humano. Isso não é racional. Eu sei que isto é chato de ouvir para algumas pessoas, mas é assim, se essas pessoas acreditam que só a sua religião é a verdadeira religião, é a única que compreende o verdadeiro Deus, então elas acreditam num Deus muito pequeno. Claro que isto não quer dizer que temos que acreditar em tudo. Mas lá está, temos que praticar este discernimento. E uma das melhores maneiras para começar é, precisamente, entender que a fé tem que ser racional. Há aquela zona da fé, digamos assim, que é a que transcende a razão, que não é irracional, mas é aquela confiança que tem por base a razão, mas sabe que não entende tudo, sabe que é imperfeita, sabe que é humana e que está em crescimento. E isso é a fé transcendente, ou seja, por eu saber que Deus é bom, que Deus nos criou, eu posso confiar quando eu não tenho o conhecimento total do que é que está a acontecer, do porquê das coisas, de porquê é que eu estou a sofrer, porquê é que a outra pessoa está a sofrer, onde é que isto vai parar, não é? Então vamos recapitular, para tentar pôr a coisa assim bem simples. A fé tem que se basear na razão, mas ela transcende a razão. A fé racional é uma confiança baseada no conhecimento. E a fé transcendente é o próximo passo no aprofundamento da fé da pessoa que confia com base no conhecimento que tem da estrutura da realidade. E quando se diz estrutura da realidade, obviamente é o que Deus criou. A fé irracional são crenças irrealistas. São crenças que não são evidentes, não estão expressas na ordem das coisas. Por exemplo, eu falo do nominalismo, que surgiu ali no final da Idade Média. O nominalismo saiu da Igreja, foi uma teoria proposta por um frade franciscano. Os voluntaristas acreditam que a vontade de Deus é arbitrária no sentido em que hoje as coisas são assim e se amanhã Ele quiser que sejam de outra maneira, elas serão de outra maneira. Essa visão de uma vontade arbitrária que muda por nenhum motivo específico ou porque sim, é uma coisa muito humana. Nós é que fazemos isso, né? Porque se nós colocarmos a pergunta porquê é que Deus hoje definiu que o que é justo é isto e aquilo, o que é bom é isto e aquilo, e amanhã vai mudar, e vai mudar para o contrário, porquê? Não tem sentido nenhum, não tem resposta. O nominalismo é uma fé irracional e marca precisamente o tempo na história onde a harmonia entre fé e razão, que estava muito bem trabalhada na escolástica, fosse rompida. Então aí fé foi para um lado, razão foi para o outro lado, e agora estamos aqui nós que nem sabemos o que é razão, nem sabemos o que é fé. A fé irracional é o tipo de fé que cria fanatismo, que cria, por exemplo, conversões forçadas, ou a necessidade de converter as pessoas. Isso é uma fé irracional. E foi realmente perpetrada ao longo da história. Agora, chegados aqui, passados 2000 anos de cristianismo, e muitos mil anos de outras religiões e outras filosofias, nós temos mais que material para podermos ser melhores. E eu vejo que muita gente ainda se apega a falsas dicotomias como evolução contra criacionismo. Isso não existe. Aliás, isso existe em denominações cristãs que são fundamentalistas.
Mas, por exemplo, muita gente acha que a Igreja Católica promove o criacionismo e isso não é verdade. A Igreja Católica promove a noção de que Deus criou o mundo, criou a realidade, mas dentro dessa realidade existe evolução. E isso realmente faz todo sentido, né? Só que as pessoas comuns que não são católicas, que nem ligam a isso, não é? Elas ficam com estas ideias de que as religiões são antiquadas e são obscurantistas. Primeiro porque não se dão ao trabalho de ir verificar, não é? Depois porque recebem uma cultura profundamente antirreligiosa e aceitam. E um exemplo muito bom de fé irracional é este comentário, sem querer desvalorizar a pessoa, não é? Porque eu entendo porque é que ela disse isto, mas dizer que fé não se mistura com ciência é realmente advogar uma fé irracional. E é ter também uma visão sobre a ciência que não é realista. E é também desconhecer que a ciência moderna nasceu da Igreja, nasceu do trabalho da Igreja. Claro que depois foi-se distanciando, mas as primeiras teorias científicas modernas, as primeiras experimentações, foram feitas por religiosos. Newton era religioso, Galileu era religioso, Bacon. A teoria do Big Bang foi proposta por um padre. Entendem? Há muita coisa, muitas ideias feitas na sociedade que são mentira, porque estão nos filmes, porque as pessoas também só veem filmes, não se interessam em estudar a realidade, e depois ficam com estas ideias sobre outras épocas que são falsas. Então eu espero que tenha ficado claro. A mensagem que eu queria passar, a afirmação que eu queria passar no fundo é: sim, a fé tem que ter a ciência a alimentá-la. A fé não depende só da ciência, mas ela precisa da ciência. Porquê? Porque a ciência é uma necessidade humana, é fruto da curiosidade humana, da necessidade humana de entender a realidade, e a fé também. A fé também é isso tudo, mas num nível acima. Mas gostava de saber o que é que vocês acham sobre este tema. Portanto, deixem nos comentários, enviem mensagem e eu cá estarei no próximo episódio. Fiquem com Deus.